Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 20, versículo 6, o ponto 1, que diz: só os salvos participam da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, como eu descrevi num outro tópico para vocês, a igreja estará numa posição privilegiada, acima de Israel, ensinando as nações, ensinando os anjos, disse o apóstolo Paulo. Seremos reis e sacerdotes, e então por isso também o Apocalipse diz: estes que participam da primeira ressurreição, que viverão esse reino de Deus e ensinarão a justiça aos povos, eles são bem-aventurados. O comentário diz: a segunda morte representa a eterna separação entre Deus e o homem. E garante que esses que participam dessa primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, né? A primeira morte foi a que ocorreu no Éden, após Adão e Eva pecarem. Eles foram separados de Deus. Lembrando que morte significa separação. No Éden, Adão foi separado da comunhão com Deus devido ao pecado. No juízo final, os que forem condenados estarão eternamente separados de Deus. Esta é a segunda morte. Bom, essa questão do eternamente separados de Deus, a Bíblia descreve como eternamente. Tem havido uma proposta de mudança nesse ponto de vista, né, no meio evangélico, alguns propondo que, na verdade, os ímpios serão destruídos e esse seria o significado, uma destruição eterna, ou seja, eles não voltam à vida, eles não ressuscitam. Tá ok? Pois bem, a questão é que a maneira como a Bíblia descreve que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, para sofrimento do diabo e seus anjos, porque eles são espíritos, e os espíritos são eternos. E os homens também, eles têm uma parte espiritual, eles têm o espírito, a alma, que são eternos. Então, nesse sentido, não parece ser simbólica esse sofrimento eterno, não parece ser uma destruição eterna. Okay? Parece ser mesmo um sofrimento que durará eternamente, porque o Espírito é eterno. Bom, o comentário prossegue. Os adventistas do sétimo dia dizem que o milênio é o juízo final e que estaremos examinando os arquivos celestiais e julgando os homens durante estes 1000 anos. Uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Eu acho que não é antiético falar, né? Esse é um vídeo de um adventista do sétimo dia, que está no YouTube, chamado Rodrigo Silva, falando sobre o milênio. Se você pesquisar sobre o milênio, você vai encontrar esse vídeo. E ele fala que esses 1000 anos de paz, na verdade, seria o seguinte: a igreja e todos os ímpios serão levados, ok? E ali os ímpios estarão sendo julgados durante esses 1000 anos. Esse reino de paz seria nós julgarmos os ímpios, ok? Estaríamos ali, segundo ele diz, examinando os arquivos celestiais. Existem arquivos lá que retratam a vida de cada pessoa e a igreja estará examinando esses arquivos celestiais. Eu não acredito em arquivos celestiais, né? Cada pessoa que a igreja for julgar, Deus simplesmente mostrará à igreja quais foram as obras dessa pessoa. Isso é simbolizado em arquivos, em registros, em livro da vida ou livro da morte, mas literalmente não existe arquivo a ser examinado. Deixa eu fazer uma leitura aqui e procurar na grande biblioteca do céu. Isso literalmente não existe. Mas o Rodrigo Silva, ele diz que existe, né? Eu sempre questiono aos adventistas do sétimo dia, que eu já tive oportunidade de conversar.
Se esse milênio de paz é um juízo que as pessoas já estão na glória e os ímpios já estão sendo julgados, como explicar que no final do milênio Satanás é solto e ainda engana essas nações? As nações já teriam sido julgadas no juízo final, já teriam sido julgadas durante o milênio, e no final do milênio, mesmo assim, elas se revoltam contra Deus? Não faz o menor sentido isso. O comentário prossegue. Dizem também que teremos um tempo para nos adaptarmos ao novo corpo e à nova realidade do céu. Esse mesmo Rodrigo Silva, nesse vídeo, se você procurar na internet, ele diz que quando nós assumirmos um novo corpo, nós vamos ter dificuldade nesse corpo espiritual agora. Então nós vamos ter que ter um período de adaptação. Eu acho uma coisa assim tão infantil dizer que nós recebermos um corpo eterno, perfeito, incorruptível, e que nós vamos precisar de uma adaptação nesse corpo. É claro que ele não cita nenhum texto bíblico, né? Isso não faz o menor sentido. O comentário prossegue. É uma interpretação absurda. A Bíblia deixa claro que no reino de Deus, a igreja, estando em um corpo incorruptível, julgará Israel. Veja em Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do ocidente e do oriente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse texto ele está descrevendo o período do reino dos céus que será implantado aqui na terra. Porque ele está dizendo, virão do ocidente, do oriente e do ocidente. Então virão de muitas nações para sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque, claro, a igreja estará reinando, sendo sacerdote com Cristo. Abraão, Isaque e Jacó faz parte da igreja. Ele fazem parte desses salvos que são arrebatados. Todos eles farão parte dessa igreja. Claro, os apóstolos farão parte dessa igreja. O comentário prossegue. Antes do milênio, os cristãos receberão corpos incorruptíveis, entrando no reino eterno de Deus, enquanto Israel ainda estará em corpos corruptíveis. E assim cumpriu-se a palavra de Jesus. A igreja entrou antes de Israel no reino de Deus. Mateus 21, 31. Qual dos dois, pois, fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, os gentios, aquelas pessoas que são desprezadas hoje, eles vão entrar adiante de vós, eles vão entrar primeiro no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, nesse período do milênio, vai ter o reino de Deus espiritual, que a igreja estará vivendo já em corpos eternos. Então a igreja já estará vivendo durante o milênio aqui na Terra, como ela viverá na eternidade. Sendo que durante esse período aqui de milênio, ela poderá se tornar visível, poderá falar com os homens, poderá ensinar a verdade. Tá ok? Ou seja, então, nesse reino, a igreja está adiante de Israel, está à frente de Israel, alcançou essa eternidade antes de Israel. Durante o milênio, nós já falamos em outros tópicos, vamos lembrar, haverá morte. Então Israel morrerá. Nascerão israelitas. Isaías viu os filhos de Israel nascendo e servindo a Deus, ok? Mas também Isaías viu no capítulo 65, a partir do versículo 17, você pode ver que Isaías vê as pessoas morrendo, vê pecador, ok? Então, nesse período, Israel também morrerá.